Salve, salve, galerinha! Voltamos aqui no nosso módulo 5 do preparatório gratuito da Francesca Educação Financeira sobre CPA 10. Já estão rolando aí os vídeos aí no YouTube. Aproveita todo esse conteúdo aí gratuito, mas não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aí para mais pessoas também poderem acessar esse conteúdo de forma gratuita e garantir essa certificação. Olhando ainda para fundos de investimento, está na hora de a gente olhar algumas regrinhas, alguns detalhes que a gente não pode deixar passar sobre os fundos de investimento. Primeiro de tudo, que cada fundo de investimento ele tem uma estratégia diferente aí, inclusive na dinâmica de aplicação e resgate. Durante alguns períodos aí o fundo pode estar fechado aí para novas aplicações. Tem as regras também que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas de quando eu faço a aplicação no fundo e eu tenho um tempo de cotização, que é o tempo aí do meu dinheiro virar uma cota e entrar esse valor aí especificamente no fundo. Ao mesmo tempo, o resgate desse fundo às vezes pode ser suspenso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, e eu preciso ficar atento também à liquidez desse fundo, qual que é o prazo aí de descotização, né? Que eu vendo as minhas cotas, eu dou a ordem para venda das cotas, e depois disso, após algum tempo, que pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, tem fundos aí que levam meses aí, inclusive, para descotizar, que é o tempo aí de o gestor vender os ativos e depois liberar o dinheiro na conta do investidor. Então, esses são alguns pontos importantes que você precisa estar ciente para passar nesse módulo 5, para garantir os 70% aí na sua prova e essa certificação da Ambima. Além disso, eu tenho que pensar na estratégia do fundo. Existem fundos aí com uma estratégia passiva e outros com uma estratégia ativa. Qual a diferença deles? A estratégia passiva, o gestor tem um objetivo bem claro de acompanhar um benchmark. É porque a gente fala um pouquinho sobre o benchmark, quais são os benchmarks e o que eu posso estar olhando, mas a ideia dele é acompanhar, não vou me esforçar muito aí para subir, para ultrapassar esse benchmark, e óbvio eu tenho uma gestão mais tranquila, mais passiva, sem tanta atividade, então isso automaticamente dá um trabalho menor aí para o gestor. Por outro lado, eu tenho uma estratégia ativa, onde a estratégia ativa é aquela estratégia que o gestor, especificamente, quer ultrapassar o benchmark. Então, ele faz movimentações um pouco mais arrojadas, movimenta um pouco mais, está sempre atento ao fundo de investimento, para que os ativos ali que compõem o fundo deem uma rentabilidade acima do benchmark ali definido ali na lâmina do fundo. E esse também é um ponto importante, essa diferença aí de fundo passivo e fundo ativo. Outra coisa importante, cai muito na sua prova, que você precisa entender, é o que é um fundo alavancado. Fundo alavancado, vamos aproveitar e pegar aqui a nossa canetinha, nada mais é do que um fundo que pode perder mais do que o seu patrimônio líquido. Como assim, professor? O que é o PL? O que é o patrimônio líquido do fundo? Lembra que a gente falou disso numa outra aula? O patrimônio líquido é todo o valor investido. O cotista, ele compra cotas, compra os terreninhos dentro do fundo de investimento, e ele tem um patrimônio líquido. Somado todas essas cotas, né, são 100 cotas de R$10, R$1.000 é o patrimônio líquido do fundo. Existem fundos que eles são alavancados, e alavancados, no português bem claro, é onde você fica endividado, entre aspas. O endividado, então, se você está aí endividado, você pode dizer para os outros que está alavancado. É bem mais bonito, é até chique, né? A maioria das pessoas nem vai saber do que você está falando. Mas nesse caso do fundo alavancado, além desses R$1.000 hipoteticamente que a gente colocou, ali que são o patrimônio líquido do fundo, né? Vamos escrever aqui PL, patrimônio líquido. O gestor vai até uma instituição financeira, certo? Uma instituição financeira, e pega uma grana emprestado para aumentar esse patrimônio, aumentar o recurso que ele tem e aplicar mais. Professor, mas aí ele vai pagar juros. Sim, ele vai pagar juros, mas se a rentabilidade desse fundo for maior do que os juros que ele está pagando, o resultado dele é muito maior e traz um benefício também maior ao cotista que está investindo.
Óbvio, sempre existe o risco. Nos fundos alavancados, tem às vezes algumas estratégias que não é necessariamente pegar dinheiro emprestado, mas operar vendido, né? E aí no operar vendido, se eu estiver vendido a descoberto, por exemplo, eu posso aí ter que pagar mais do que o patrimônio líquido. Ou seja, perdi tudo. E se eu tenho um patrimônio líquido de R$ 1.000, perdendo todo o patrimônio líquido, eu volto a zero. Perdi os R$ 1.000, volto a zero. No caso de um fundo alavancado, eu posso perder mais do que o patrimônio líquido, ou seja, eu posso ficar negativo, -1, -2, -3, -100, -1.000, -2.000, e aí vai depender de quão alavancado é esse fundo. Normalmente lá no regulamento, na lâmina de informações essenciais, traz essas informações também, mas é importante você saber para sua prova que um fundo alavancado é aquele que utiliza para as suas aplicações, para fazer o negócio, para aplicar nos diversos ativos, mais do que o patrimônio líquido dos cotistas. E caso haja aí um problema muito sério e perca-se o dinheiro do fundo, os cotistas podem ter que aportar para voltar para o 0 a 0. Ou seja, o fundo perdeu e chegou a -100, hipoteticamente. Nós tínhamos ali os cotistas que terão aí que cada um deles, né, eram 100 cotistas na nossa história, colocar R$ 1 a mais no fundo para ele voltar para o 0 a 0. Essa é a figura de um fundo alavancado, essa é a teoria. Isso acontece na prática também. Tem fundos que podem ter aí alavancagem de 200, 300% ou até além disso, e é importante estar ciente disso aí para os seus investimentos, para os seus clientes na hora de recomendar os investimentos e deixar claro para ele quais são os riscos e mais ainda para sua prova, entender o que é um fundo alavancado e que o fundo alavancado pode perder mais do que o patrimônio líquido do fundo e pode com isso chamar aí os cotistas a aportarem novos recursos. Para fechar essa nossa aula aqui, a gente fala aí do benchmark. Benchmark, quem lembra lá das aulas de administração, né? Eu particularmente sou formado em administração, então a gente estuda lá que benchmark é você copiar o que dá certo de um outro, né? Você não precisa começar do zero, você olha o que um concorrente faz e copia. E aí você vai ter aí próximo do resultado que ele tem. Quando eu falo de fundos de investimento ou de ativos em geral, o benchmark basicamente é isso. Eu vou copiar, às vezes, algumas estratégias para alcançar um objetivo. O benchmark do meu fundo pode ser o DI, ou seja, eu vou comprar ativos que paguem aí próximo de 100% do DI, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, para que eu entregue um resultado aí próximo do DI. O que é DI? Se você não lembra, volta lá para o módulo 1 e estuda novamente aí o assunto de DI, né, o Certificado de Depósitos Interfinanceiros, os depósitos interfinanceiros, e aqui você vai ter um exemplo. Eu posso também ter um benchmark, apesar de não ser tão comum, vinculado ao índice do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, o meu objetivo é alcançar muito próximo, né, ou o mesmo resultado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, do que o resultado do IPCA. Então eu vou comprar títulos com esse objetivo. Meu benchmark pode ser o Ibovespa ou qualquer outro benchmark que vai estar descrito no fundo. E é importante entender também essa estratégia para que você alcance o seu resultado e também você busque aí os 70% no mínimo de aprovação para sua prova, garanta sua certificação CPA 10 e também eu quero garantir o meu like, o meu comentário aqui no vídeo, mostrando aí se você está gostando das nossas aulas e eu te espero aí para a gente falar um pouquinho mais sobre fundos de investimento, módulo 5 do nosso preparatório de CPA 10.